Asta e Lieb finalmente usando o modo união, a chegada dos capitães no campo de batalha e o poder extraordinário da leoa carmesim Mereoleona. Vamos ver tudo isso hoje na segunda parte de Black Clover depois do anime. Se você não vê a hora de Black Clover voltar e não quer esperar para acompanhar a história, você tá no lugar certo. Esse é o segundo vídeo de uma saga onde eu mostro todos os acontecimentos do mangá a partir de onde o anime parou. Então se você não viu o último vídeo, clique no card para ir direto para lá e depois volta aqui para continuar acompanhando. E já aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você vai receber todos os próximos vídeos dessa saga. O último capítulo de Black Clover mostra Asta e Lieb à beira da morte, deixando em aberto se conseguiram entrar no modo união ou não. Agora no capítulo 273 vemos Zenon Zogratis entrando num castelo no reino Spade. Ele pergunta se seu irmão Dante vai ficar bem e Morris, o cientista mágico do reino de Spade, responde que irá consertá-lo facilmente e melhor, ele voltará ainda mais forte. Zenon não quer que Morris atrase os outros preparativos por focar nisso, mas Morris diz que tudo está progredindo perfeitamente, o que é confirmado por Lotus. Dentro de um tanque de recuperação, Dante ouve tudo e fica feliz só de pensar que vai lutar contra Asta novamente. Enquanto isso, Asta, que estava tomando uma surra pra Nath no último capítulo, finalmente conseguiu se fundir no modo união com Lieb. Com apenas um golpe, ele faz a antimagia viajar até Nath, passando muito perto de seu braço. Nath percebe que Asta não o acertou de propósito e mesmo assim, só de passar perto, a antimagia fez a união em seu braço se desfazer. Além disso, ele anulou a magia de Nath à distância, sem sequer usar a zona de mana para isso. Suando frio e com um sorriso nervoso no rosto, Nath declara a própria derrota e Asta, ansioso para voltar, pede para irem logo, mas Nath corta seu clima dizendo que eles não estão prontos. Ele explica que mesmo conseguindo usar a união demoníaca, usaram apenas por alguns segundos, o que significa que eles ainda não dominam esse poder. Asta e Lieb querem ir mesmo assim, questionando se foram tão longe por nada. Nath diz que se eles enfrentarem seus inimigos nessa situação, vão acabar morrendo e revela que sempre observou Asta e os outros touros negros usando a magia da sombra. Ele diz que Asta nasceu sem magia e foi possuído por um demônio acidentalmente e que no fim ele foi manipulado e condenado injustamente. Nath se abaixa e põe sua mão no ombro de Asta, dizendo que apesar de tudo isso, ele não deixou de fazer a coisa certa, enfatizando que as pessoas certas nem sempre são recompensadas no fim e também que gostaria que não fosse assim. Depois Nath sorri e diz a Asta que ele ficará treinando com o de modelo agora e que ele deve se fortalecer para se juntar a ele no campo de batalha. Asta e Lieb se animam, mas de modelo parece não ter gostado muito da ideia, mostrando medo de morrer ao receber aquele ataque diretamente e dizendo que Nath é o verdadeiro demônio dali. Enquanto isso, fora da masmorra onde Nath e Asta treinavam, os capitães dos esquadrões de cavaleiros estão se preparando para a batalha. Quando Nath sai e se encontra com todos, Fuegoleon pergunta por Asta e Nath responde que ele vai demorar um pouquinho mais. Jack não se importa, dizendo que não contava com a ajuda dele de qualquer forma, e Sally, a cientista maluca, lamenta o atraso de Asta, dizendo que quer vê-lo testar os itens mágicos que ela fez depois de estudar o corpo do anão bombado. Nozel pergunta se eles podem realmente confiar que as roupas mágicas criadas por Sally realmente funcionam, e segundo Makusa, mesmo sendo meia doida, a Sally é a melhor cientista mágica de todos os tempos. Sek também está lá e, como sempre, reclamando por estar indo para uma missão perigosa. Acontece que ele estava curtindo a fama de ser o guarda-costas pessoal do rei, mas o próprio Rei Clover mandou ele ir para a batalha acreditando que Sek tem um poder oculto. Mal sabe ele que o poder oculto tá quase saindo na parte de trás da cueca de Sek. Ao ouvir a reclamação de Sek, Jack diz não saber o que um perdedor desse nível tá fazendo ali, e que se Sek não levar as coisas a sério, ele mesmo vai matá-lo. Nath aparece atrás de Sek e revela saber que ele não é de nada, e diz a ele para ser útil e se sacrificar pelo bem de todos. Antes que Sek termine de se cagar de medo, Nozel pergunta se Asta vai chegar a tempo e Uno diz ter certeza que sim, mas que irá acabar com tudo antes mesmo dele aparecer. Jack diz que ele é quem fará isso, mas logo é interrompido por Nozel, que diz: também não é você quem fará isso, somos todos nós. Falando isso enquanto entram no portal feito por Nath. Enquanto isso, no reino Spade, Morris está monitorando tudo através de vários monitores e percebe um movimento estranho fora do castelo. Ele avisa isso a Zenon, que vai verificar, e quando olha para fora vê os membros da resistência
resistência se preparando para invadir. O capitão da resistência grita que há 17 anos eles mataram seu rei e seus companheiros e vem usando os cidadãos do reino como escravos. Ele diz que não vai perdoá-los por isso e que se recusam a aceitá-los como seus governantes. Nesse momento, tudo começa a tremer e um demônio gigante sai debaixo da terra, assustando todos os cidadãos que estão por ali. É revelado então que Zenon foi o responsável por libertar esse demônio e ele diz ter imaginado que a resistência tentaria algo para impedir o ritual, e por isso ele se preparou para usar esse demônio na destruição da cidade inteira, então ele ordena que o ritual comece. Já dentro do castelo, Fuegoleon sente a magia do demônio e pergunta a Nath se os membros da resistência vão ficar bem, e com uma expressão confiante, Nath responde que sim. Nesse momento, vemos o porquê da confiança de Nath. Acontece que alguém chegou para bater de frente com o demônio, acertando ele em cheio. A pessoa misteriosa elogia os membros da resistência pelo belo rugido. Então vemos que a pessoa é simplesmente a leoa carmesim Mereoleona Vermilion. Enquanto isso, Nath explica o que é aquele ritual. Ele diz que o ritual serve para abrir os portões do submundo e que ele é um grande círculo mágico alimentado por 4 funções. Uma delas é o centro onde vai acontecer o ritual e os outros 3 são a Tríade Negra, responsável por ativá-lo. Nath fala que se eles derrotarem todos os membros da Tríade Negra, o ritual vai ser interrompido e eles vão poder impedir o advento. Nath também diz que teoricamente podem usar a antimagia para destruir a abertura diretamente, mas não tem certeza se isso funcionaria. Além disso, os capitães Yami e William poderiam morrer e eles realmente não querem isso. Ele revela que a Tríade Negra está em 3 locais diferentes, então eles têm que se dividir para atacar. Enquanto isso, do lado de fora, aparentemente o ataque da Mereoleona não funcionou e mesmo assim ela continua sorrindo confiante. Em seguida, ela lembra do dia em que Nath a recrutou enquanto ela treinava. Ela se levanta de um lago de lava e revela que não tá nem aí pro William e nem pro Yami, mas estava curiosa para saber quem conseguiu sequestrá-los. No fim, ela só queria alguém digno para que ela pudesse medir os resultados do seu treinamento. Em seguida, com um sorriso no rosto, ela eleva sua mana e grita que agora irá queimar tudo e que para começar vai derrotar uma lenda. Ela diz isso enquanto mostra sua nova forma, que é tão impressionante que parece que ela se tornou literalmente mana pura. Ela avança para cima do demônio numa velocidade incrível e quando ele tenta pegá-la, ela soca a mão dele e desvia usando o impulso desse ataque para ir ainda mais rápido. Quando chega perto o suficiente, ela acerta um lindo soco poderosíssimo no queixo do demônio e em seguida, enquanto o demônio caía, ela ativa uma magia de zona de mana e diz: volte a dormir, mas dessa vez durma para sempre, finalizando o demônio com suas chamas intensas. Enquanto isso, no castelo, os magos de Clover encontram seus inimigos. Jack e Nath foram até Dante, Rio e Charlotte vão até Vanica e Yuno, junto com Langris, se preparam para lutar contra Zenon, acabando o capítulo com todos se encarando. E assim acaba o capítulo 275 do mangá de Black Clover. E agora, o que será que vai acontecer? Eles vão conseguir derrotar a Tríade Negra e salvar os seus capitães? O Yuno finalmente vai se vingar pela morte de seus pais? E o Asta, quando ele vai aparecer? Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer e também o que você achou desse vídeo, pois seu feedback é muito importante pra mim. Não se esqueça também de comentar outro mangá que você quer que eu continue depois do anime, assim eu vou conseguir fazer uma lista e futuramente eu trago no canal. Já aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos continuando essa história e deixa o like se gostou do vídeo. Obrigado por assistir até aqui e valeu!